Cefaleia em salvas é considerada como a pior dor da humanidade. Ela é considerada a pior dor de cabeça que existe, mas ela é também considerada a pior dor da humanidade. O apelido dela é cefaleia suicida. Cefaleia é o nome técnico pra dor de cabeça. Então assim, imagina, você tem uma dor que o nome da dor é dor suicida. Por quê? Porque tem pessoas que se mataram. De tanta dor. Sabe quando você bate o dedo em algum lugar e você esfrega assim? E não dá uma melhorada? Então, essas pessoas batem a cabeça na parede pra aliviar a dor. Olha, você tá esfregando o dedo. Ele tá batendo a cabeça na parede. Olha o nível. Chega a perder até a sanidade, né? A pessoa... Completamente. De tanta dor. Completamente. A pessoa perde, tentativa de suicídio. É um negócio terrível. E essa doença é muito cronobiológica. Então ela geralmente acontece 2 vezes por ano. E ela é marcada pelas estações do ano, inclusive. Olha que doido. Você consegue, prever uma doença pelas estações do ano. Geralmente, para a maioria das pessoas, é primavera e outono. Olha que doido. Uma doença tem um relógio interno que dura 6 meses. Por quê? Porque a gente cicla durante o ano, né? A gente não cicla só durante o dia. A gente cicla durante o claro e escuro do dia, mas lembra que o sol vai variando ao longo do ano e a duração do dia também vai. Não sabia disso. Que legal. Tá ligado? Tem um negócio chamado solstício e equinócio, né? Que lembra do horário de verão, né? Então, o horário de verão, por quê? Porque a gente ia mudando o momento do dia onde a gente tinha exposição maior ou menor ao sol. E isso vai mudando o nosso ritmo interno também. Então, o nosso corpo responde a isso. É que é tão tênue, um detalhe tão pequeno que a gente mais ou menos não sente, né? É difícil você sentir. Mas algumas doenças percebem isso e o nosso corpo ele tem um ritmo que ele é não só circadiano, né, de dia, mas ele é anual mesmo ou semestral. Então a gente tem mais de um ritmo. Mas que interessante isso. E a enxaqueca tem um pouco disso, mas não tão longo. A gente acha que a enxaqueca é uma doença cronobiológica, mas muito mais focada no ciclo aí sim circadiano. E uma das coisas que a gente precisa fazer logo no começo da doença é tentar ajustar esse ciclo. A pessoa não precisa acordar cedo necessariamente, mas ela precisa ter um ritmo. Você precisa criar um ritmo naquela pessoa, um horário de... A galera gosta de falar horário de dormir. Horário de dormir, quando você vai tratar um problema de sono, a pior coisa que você faz é escolher o horário de dormir. É a pior coisa. É pedir pro tratamento dar errado. Você sempre escolhe o horário de acordar. Porque a partir dali, você junta todo o resto. Porque se a pessoa dormir tarde algum dia, ela vai dormir menos. Só que como ela acorda sempre no mesmo horário, você acaba juntando o sono pra ela usar no dia seguinte. Então você usa esse sono que ela acumula como uma catapulta. É um negócio que a gente chama de pressão de sono. A gente faz isso muito na enxaqueca. Quando a gente começa a procurar, você fala, como é que eu limpo? Eu começo a procurar tudo que é possível dessa pessoa ter de doença possível, imaginável. Na primeira consulta a gente tá fazendo uma triagem de tudo. Tem vezes que a gente perde um pouco, porque é muita coisa. Já começa a investigar tudo pra ver o que eu vou encontrar. E eu tento criar uma rotina pra essa pessoa e tirar coisas que claramente mudam a forma como o cérebro funciona. Quem tem enxaqueca tem um cérebro que ele é hiperreativo. Então, assim, é como se o cérebro fosse um pouco mais ativado do que das outras pessoas. Ele tá sempre meio ativado demais. E existem, principalmente, alimentos que eles têm essa característica de te deixar mais ativo. Mais característico de todos é a cafeína. Então, assim, não é que quem tem enxaqueca não pode beber cafeína. Vai ter gente, a galera da dieta louca vai falar isso. Não pode é café. O café vai matar. Não vai. Só que tem um limite, assim. A pessoa que tem enxaqueca não pode passar muito de 100, 200 miligramas de cafeína por dia. Só que qual que é o problema disso? Muitas dessas pessoas, e essa é a regra da enxaqueca, elas não têm só enxaqueca, elas têm enxaqueca e outras coisas. E muitas vezes, pela enxaqueca, você até pode deixar 100, 200. Agora, se essa pessoa tem um transtorno de ansiedade junto, se essa pessoa tem um transtorno de pânico junto, se essa pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, se essa pessoa tem insônia, aí esses 100, 200 começam a cair até uma hora que zera, entendeu? Mas mesmo o café, pra quem usa, qual uma dica que a gente sempre dá? Como ela tem essa coisa da cronobiologia, é usar sempre, primeiro, uma dose pequena, mas todo dia no mesmo horário, regradinho, porque o café ele funciona como um marcador mesmo do seu dia. Café, atividade física, alimentação, o nosso corpo usa tudo isso para saber se ele tá no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Você vai mudando o seu ritmo. Pessoas diferentes vão ter ritmos diferentes. Isso não é melhor ou nem pior. Aquela coisa do 5 a.m. Club, você tem que acordar 5 da manhã para fazer. Isso aí é besteira, isso não faz o menor sentido. Quem é assim, super matutino extremo, né? Essa pessoa, beleza, vai realmente acordar e vai estar super disposta. Natural, né? Ela não vai precisar nem do despertador. E sabe uma coisa que é legal? A gente vai mudando de ritmo ao longo da vida. Então é muito comum o adolescente ser mais vespertino. Então o adolescente tem uma dificuldade maior para acordar. E aí às vezes a pessoa ganha um diagnóstico, por exemplo, de TDAH. Por quê? Porque ela tá funcionando fora do ritmo dela. Porque ela funcionaria bem se ela acordasse às 10 da manhã, por exemplo. Porque ela vai dormir às 2. Só que ela tem um treco chamado escola, que começa às 7 e ela tem que render. Então, às vezes, você precisa tratar isso, né? A gente chama de transtornos do
do ritmo do ciclo circadiano, tipos, e aí tem vários, nesse caso atraso de fase. E isso tudo é uma coisa que a gente olha também na enxaqueca porque desregula o relógio. Então, na hora que você desregula o relógio, a doença que é crono, ou seja, tempo, biológica, tempo, biologia, ela também desregula. E aí você pode acabar induzindo crises, e essas crises vão virar dor, e toda aquela carambada de sintoma que a gente falou. Começa tudo mais ou menos nesse ritmo que a gente tem que tentar arrumar. Eu não sei se você tá ligado disso. Tem países, Estados Unidos tem alguns estados que já fazem isso, que mudaram o horário das aulas, principalmente dos adolescentes, para tipo 9 da manhã. Então a pessoa consegue aproveitar melhor, porque ela tá funcionando no ritmo melhor. Que a maioria daqueles adolescentes, uma maioria não sei, mas uma grande quantidade deles estava realmente funcionando fora de ritmo. É uma coisa boba, né? Mas, poxa, só mudou o horário de aula. Mas lá é muito comum, né? As escolas terem esses horários mais longos. Você entra um pouco mais tarde, mas você também almoça e fica lá durante o período da tarde, tantas atividades. O Brasil tem esse rolê de ter 2 turnos, né? Ou você é da turma da manhã ou da turma da tarde. Então é difícil ter um colégio no Brasil que faça isso. Difícil.